Ora, o próprio Talmud diz a respeito de Jesus. Deus me perdoe a citação. Jesus era um bastardo nascido de um adultério. Abamote 49b, página 324. Maria era uma prostituta. Jesus Balaão era um homem mau. Sanhedrin 106a e b, página 725. Jesus era um mágico e um tolo. Maria era uma adúltera. Sabate 104b, página 504. A respeito da Virgem Maria, o Sanhedrin 106a diz que a mãe de Jesus era uma prostituta. Ela, que era descendente de príncipes e governadores, se prostituiu com carpinteiros. E ainda diz que Jesus está no inferno mergulhado em excrementos. Talmud Gittin 56b 57. Então Moisés, você ainda aceita, depois disso, a autoridade do Talmud? Quem tem autoridade para estabelecer o cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é a Igreja, e não os judeus. São Justino Mártir, que viveu de 100 a 165 depois de Cristo, e portanto conheceu discípulos diretos dos apóstolos, já comentava naqueles tempos que a Igreja tinha um conjunto de escrituras do Antigo Testamento diferente das dos judeus, e proclamava que a Igreja era autossuficiente para estabelecer o cânon, e não era dependente da sinagoga com relação a isto. Segundo, todos estes livros foram escritos depois da época quando a profecia cessou em Israel, e não declaram ser mensagem de Deus ao homem. Fora dois deles, Eclesiástico e Baruque, os livros são anônimos, e no caso de Eclesiástico, o autor não se diz profeta, nem asseverou que escreveu sob a inspiração de Deus. O livro de Baruque, que se diz ser escrito pelo secretário de Jeremias, não pode ser aceito como genuíno, pois contradiz o relato bíblico. Os livros de Macabeus não têm nenhuma pretensão para a autoria profética, mas registra detalhes sobre as guerras de independência em 165 a.C., quando os 5 irmãos Macabeus lutaram contra os exércitos da Síria. Primeiro Macabeus é geralmente considerado como de maior valor histórico do que o segundo. Até aqui você. O seu argumento é baseado em sofismas, pois que o próprio Pentateuco, que é universalmente aceito como de autoria de Moisés, não diz em lugar algum quem foi o seu autor ou seus autores. E é o livro da lei, o mais sagrado para os judeus e de maior importância no Antigo Testamento. Diria você que o Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico, são livros que não são canônicos. Nos livros 1º, 2º, 3º e 4º Reis, ou 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, respectivamente, na Bíblia protestante, além de seu autor não se apresentar, não alega também que eles sejam de inspiração divina. Por causa disso, você diria que não são canônicos. Estes mesmos livros 1º, 2º, 3º e 4º Reis são considerados livros históricos, da mesma forma que 1º e 2º Macabeus. Os próprios protestantes reconhecem existir livros históricos na Bíblia. Portanto, suas acusações são infundadas. Terceiro, o nível moral de muitos destes livros é bastante baixo. São cheios de erros históricos e cronológicos. Por exemplo, Baruque capítulo 1 diz que ele está na Babilônia, enquanto Jeremias capítulo 43:6 diz que ele está no Egito. Baruque diz que os utensílios do templo foram devolvidos da Babilônia, enquanto Esdras e Neemias revelam o contrário. Baruque cita uma data errada para Beltesazar e diz que o cativeiro era de 7 gerações 3, o que contradiz as profecias de Jeremias e o cumprimento de Esdras. Tobias e Judite estão cheios de erros geográficos, cronológicos e históricos. Tobias capítulo 4:5 contradiz 14:11. Mentiras, assassinatos e decepções são apoiados por este livro. Judite é um exemplo. Temos Suicídios capítulo 4:10, Encantamentos, Magia e Salvação pelas Obras Tobias capítulo 12:9, Judite capítulo 9:10-13. Até aqui você. Você primeiro diz que os deuterocanônicos têm valor, e agora diz que são de nível moral baixo. Decida-se, tal acusação, além de blasfema, é leviana, pois você não dá citação nenhuma para provar a sua pretensiosa alegação. Depois você se arvora em tentar provar a contradição entre os deuterocanônicos e os protocanônicos, porque estes têm erro cronológico, geográfico e histórico. Para sua informação, a Bíblia não é um tratado de geografia nem de cronologia.
É um livro teológico que, além do sentido literal, tem um sentido moral, um sentido místico e um sentido analógico. Ademais, como você, baseado apenas nas interpretações literais da Bíblia, e sem ter o magistério da Igreja para lhe auxiliar, explica as seguintes contradições, dentro dos protocanônicos que também estão na Bíblia protestante. 4 Reis, capítulo 8, 26 tinha Ocosias, filho de Jorão, 22 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atália, filha de Anri, rei de Israel. Segundo Crônicas, capítulo 22, 2 Ocosias tinha 42 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém, e sua mãe chamava-se Atália, filha de Anri. Então Ocosias tinha 22 ou 42 anos quando começou a reinar. Esta contradição invalida o livro 4 Reis para você. Segundo Reis ou segundo Crônicas? Não seriam eles canônicos, segundo Reis, capítulo 23, 8 eles os nomes dos valentes de Davi. Gesbaão, que senta em cadeira, príncipe sapientíssimo entre três, ele foi o que de uma só vez matou 800 homens. 1 Crônicas, capítulo 11, 11 é este o número dos valentes de Davi. Gesbaão filho de Acamoni, chefe dos 30. Este levantou a sua lança sobre 300, que feriu de uma só vez. Então Gesbaão matou 800 ou 300 com a sua lança. Ele era chefe de 3 ou de 30? Isto para você torna segundo Reis para você segundo Samuel e 1 Crônicas não canônicos. Percebe agora a infantilidade do seu argumento? Sem a igreja para explicar, acaba-se por cair em contradição. Além disso, a Bíblia não é um tratado de aritmética, nem uma enciclopédia, e o fato Ocosias começar a reinar com 22 ou 42, e de Jeroboão matar 300 ou 800 não faz diferença alguma para a salvação das almas nem invalida o conteúdo da Bíblia. E você ainda diz, usando de seus sofismas, que nos deuterocanônicos temos suicídios, encantamentos, magia. Nos protocanônicos não existem descrição de tais coisas. As filhas de Lot engravidaram dele, depois de um embebedar. Gênesis, capítulo 19, 30-36. Saul consultou uma pitonisa. 1 Reis capítulo 28, 8. Como é que você pode criticar os deuterocanônicos que falam de suicídio, encantamentos e magias cometidos pela infidelidade dos judeus, sendo que toda a Bíblia contém inúmeros relatos a respeito? Com relação à salvação pelas obras, Tobias capítulo 12, 9, Judite capítulo 9, 10, 13, que na verdade é pela fé e pelas obras, você atesta a heresia da sola fide. Ora, São Tiago, como vimos, condenou a sola fide. Então você também arrancaria da Bíblia a carta de São Tiago. Tiago capítulo 2, 17 já citada. Ademais, foi justamente pelo motivo de rejeitar algumas doutrinas que os protestantes mutilaram a Bíblia, arrancando delas os deuterocanônicos. Você não apresenta argumentos, apenas sofismas baratos. Quarto, não foram incluídos no cânon até o fim do quarto século. Como já observamos, os livros apócrifos não foram incluídos no cânon hebraico. Os livros apócrifos foram incluídos na Septuaginta, a versão grega do Tanakh Velho Testamento e que não é de origem hebraica, mas de Alexandria, que é uma tradução do hebraico. Os códices vaticanos, alexandrinos e sinaíticos, têm apócrifos entre os livros canônicos. Porém temos de notar vários fatores aqui. Nem todos os livros apócrifos estão presentes nos códices e não têm ordem fixa dentro dos códices. Por ser um livro de origem egípcia, pois vem de Alexandria, a Septuaginta não tinha os mesmos salvaguardas contra erros e acréscimos, pois não tinham massoretas orientando a obra com o mesmo cuidado que usaram no texto hebraico. Manuscritos, naquele tempo, ficavam em rolos, não livros e são facilmente misturados, e seria fácil juntar outros que ficaram numa mesma caixa. Até aqui você